Que louvor abençoado. O Espírito Santo do Senhor está presente nesse lugar. Você pode dar glória a Deus? Agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Deus tem uma promessa para cada um. Quero convidar aqui o pastor Luiz Fernando para ministrar essa palavra. E todos nós sabemos que a palavra de Deus tem poder. O que tiver afligindo o seu coração, o que está passando, estiver passando na sua família, entrega para o Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Porque a palavra do Senhor tem poder de cura, a palavra do Senhor tem poder de libertação, e Deus vai falar conosco através da tua palavra. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Pai querido. Fale conosco através da tua palavra, Senhor. Neste momento, ó Pai Santo, estamos na tua igreja para ouvir o Senhor. Essa mensagem que o Senhor vai falar no nosso coração, cada um de nós vamos sair daqui renovados, porque o Senhor é o Deus que nós servimos, ó Pai. Usa o pastor Luiz Fernando, Senhor, para ministrar essa palavra, e nós vamos sair daqui renovados, cheios do Espírito Santo, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus. Para o Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, né? Estamos aqui juntos, coletivamente, para nós louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. E agora nós vamos estar ouvindo Deus falar conosco através da sua palavra, né? Amém. O Sr. Márcio nos convidou para estar ministrando hoje, né? Pregando hoje a palavra do Senhor. Vamos abrir então a palavra de Deus, a palavra do Senhor em Hebreus. Nós tivemos, na última vez que nós pregamos aqui, mês passado, né? Nós pregamos exatamente desse livro, dessa carta, melhor dizendo. Nós vamos ler em Hebreus capítulo 1. Hebreus, para os irmãos abrirem aí
Novo Testamento, tá? Se você voltar de Apocalipse para trás aí, você vai encontrar aí as cartas de Pedro, as cartas de João, Tiago, aí você volta mais um pouquinho, aí nós temos a carta aos Hebreus. Aí nós vamos ler aqui o capítulo 1, bem, nós vamos ler mesmo sentado, deixar os irmãos sentados. Vamos ler o capítulo 1, versículo 1, até o versículo de número 4, bem? Então diz assim a palavra do Senhor: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Até esse versículo, vamos fazer mais uma oração. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, porque lemos a tua palavra. Deus, nessa noite que nós viemos anunciar o teu nome, Senhor. Como nós anunciamos através dos louvores que foi cantados aqui nesta noite, que o Senhor é grande, Senhor, que o Senhor é poderoso, Senhor. Que nesta noite nós venhamos continuar, através da tua palavra, anunciando o Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Jesus. Graças a Deus. Irmãos, nós, no mês passado, nós falamos aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 4 ao 9, nós falamos sobre Cristo, o sacerdote perfeito. E hoje nós vamos falar sobre Cristo, o profeta perfeito. Nós vamos trabalhar aqui do capítulo 1 ao 3, nós falamos do capítulo 4 ao 9, agora vamos falar do 1 ao 3. Então nós vamos falar de Jesus, o profeta perfeito. Seria o tema da nossa mensagem nessa noite. E o autor da Epístola aos Hebreus, ele já inicia dizendo no versículo 1: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Deus havia falado, o autor aqui diz que aos pais. Quem são esses pais? Deus havia falado aos judeus. Nós sabemos que essa epístola aos Hebreus foi escrita exatamente aos judeus, aos cristãos judeus. Então ele inicia, já o autor aos Hebreus já inicia dizendo que Deus outrora, no passado, Deus havia falado com os pais, com seus antepassados, com seus pais, com seus avós, com seus bisavós. Deus tinha falado com os pais através dos profetas. Quem eram os profetas? Nós sabemos que de mais de centenas de profetas que é mencionado no Velho Testamento, nós vamos olharmos, no Velho Testamento foram mencionados mais de 100 profetas, mas Deus realmente falou através de 16 profetas, que são os 4 profetas maiores, que nós conhecemos, e os 12 profetas menores. Foi através desses 16 profetas que Deus revelou, que Deus falou à nação, mais propriamente, à nação de Israel. Então os profetas, eles tiveram uma importante missão. Qual que era a missão do profeta? O profeta
Deus falava com o profeta e o profeta falava com o povo. Essa era a forma em que Deus falou lá no Velho Testamento. E mais precisamente, Deus se comunicou através de 16 profetas, que é a palavra revelada no Velho Testamento, a palavra escrita, que nós temos hoje no Velho Testamento. Deus assim se revelou então ao povo de Israel. E a missão maior então era anunciar ao povo de Israel, né? Era relembrar o povo de Israel da aliança. A missão de Deus ao falar com o povo de Israel no passado era relembrar o povo da aliança que Deus tinha feito com o povo lá no Monte Sinai, lá nos 5 primeiros livros do que nós conhecemos como Pentateuco. Deus ia revelar-se e Deus então comunicou-se através dos profetas a mensagem que já tinha falado lá atrás, através do Pentateuco, através de Moisés, só que em uma linguagem diferente. Deus respeita então a individualidade de cada profeta para relembrar o povo do pacto que eles tinham feito com o Senhor. Deus fez um pacto com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, foi renovando esses pactos, e os profetas então foram os anunciadores deste pacto. A principal missão então dos profetas em transmitir a palavra de Deus era renovar o pacto, era através das suas mensagens relembrar o povo do passado da aliança que eles tinham feito com o Senhor. Essa é a principal. Então, ou seja, os profetas eles anunciavam a palavra de Deus, mas sempre olhando para trás, sempre olhando para aquilo que Deus já falou. Os profetas não anunciavam nada novo. Apenas 5% das mensagens dos profetas são apocalípticas. Apenas 5% das mensagens dos profetas ainda vão se cumprir. As demais já se cumpriram, todas as mensagens já foram se cumpridas. Então os profetas profetizavam sempre olhando para aquilo que Deus já tinha falado na lei. Então era renovar, a missão do profeta era renovar com o povo de Israel o pacto que ele já tinha feito lá no Monte Sinai. E o autor aqui aos Hebreus, então ele vai dizer: olha, outrora Deus falou de muitas maneiras, ele usou cada profeta para falar de uma maneira, a mensagem era a mesma, de muitas maneiras, né? Muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas a mensagem sempre era a mesma. Era a mensagem que se o povo obedecesse, Deus iria abençoar. Mas se o povo desobedecesse, Deus traria castigo, juízo, não para punir somente o povo, mas para trazer o povo novamente para a presença de Deus. Essa foi a missão do profeta. Então o profeta era um representante de Deus, ele comunicava a palavra de Deus. E aqui o autor aos Hebreus diz assim: olha, que eles falaram aos pais através dos profetas. No versículo 2, olha aí: nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Aleluia. Se outrora Deus havia falado pelos profetas, todos os profetas, eles tinham no povo de Israel um respeito muito grande. O povo de Israel tinha os seus profetas, pessoas de referência. Quando se falava em Jeremias, em Isaías, quando se falava em Daniel, quando se falava nos profetas, o povo de Israel respeitava esses homens, porque eram homens que falavam da parte de Deus, eram homens respeitados. Mas aqui agora o autor aos Hebreus diz que hoje
profetas anunciavam a palavra de Deus, né? Mas por que Cristo é o profeta perfeito? Porque Cristo é superior aos profetas. Porque Cristo, então, seu Filho, ele diz: olha, nestes últimos dias nos falou através do seu Filho. Porque os profetas, eles anunciavam a palavra. Eram agentes, pessoas que profetizavam. Ainda tinha uma palavra, a gente sempre olha no Velho Testamento, em que os profetas diziam assim: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. O profeta não dizia que a mensagem da Bíblia falou: assim diz o Senhor. Porque os profetas anunciavam a palavra de Deus. Mas Cristo, irmãos, Cristo, ele é a própria palavra de Deus. Aleluia. Por isso, Cristo é maior que os profetas. Amém, Deus. Apesar dos profetas serem homens respeitados, mas eles são homens. Mas Cristo é a própria palavra de Deus. Enquanto os profetas falam a palavra de Deus, Cristo é a palavra de Deus. Olha aí no versículo 2, Hebreus 1:2, ele diz: olha, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. No versículo 2 diz, ele vai dizer: olha, quem que é esse Filho? É herdeiro de todas as coisas. Esse Filho é herdeiro de todas as coisas, mas é superior às profetas. Esse Filho, ele é também pelo qual também ele fez o universo. Por isso, Cristo é maior do que os profetas, porque ele é a própria mensagem, ele é a palavra de Deus. Em João 1,14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como no unigênito do Pai. Então a palavra, aí João aqui escrevendo o seu Evangelho, ele diz que o Verbo se fez carne. Aleluia. Cristo é a própria palavra. Aqui a palavra verbo, aqui em outras traduções aí, diz a palavra se fez carne. Cristo é a própria palavra de Deus. Por isso ele é superior aos profetas. Então João diz que o Verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Cristo é a palavra de Deus personificada. Quando Jesus veio, nasceu a palavra de Deus viva, a palavra de Deus no ser humano, né? Antes Deus falava através de homens, mas agora, através do seu Filho, Deus se revela, através de Jesus, ele revela como sendo a palavra de Deus. E essa palavra é exatamente personificada em que João usa aqui o verbo, né? Lá no grego usa a palavra logos, que significa exatamente, logos é usado exatamente para Cristo. E o logos fez carne. É Ele, é Jesus. Por isso Jesus, Ele é maior dos meus profetas. Aleluia. Por isso Ele é o profeta perfeito. Glória a Deus. Por isso Jesus é o profeta perfeito. Porque Ele é a própria palavra de Deus. Mas por que Jesus também é o profeta perfeito? Tá? Ele é o versículo 2, ele diz que Ele é o resplendor da glória de Deus. Olha o versículo 3, olha o que diz aí. Ele que é o resplendor da glória de Deus. Cristo, o Filho, é o resplendor da glória de Deus. Aleluia. Isso também Ele é maior do que os profetas, porque Ele é o resplendor, Ele brilha a glória de Deus, é a expressão exata do ser de Deus. Ele diz aí, ó, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Cristo sustenta todas as coisas como um verdadeiro profeta. Como um verdadeiro profeta, Cristo sustenta todas
sustenta todas as coisas por nós. Agora a palavra aqui, irmãos, tem um sentido diferente. No grego é rima. Sustentando todas as coisas pela sua palavra. Ou a palavra logos sustenta todas as coisas pela palavra rima, que é a palavra dita, é pelo aquilo que Deus diz através de Jesus. Aleluia! Rema significa aquilo que é dito, aquilo que é falado, é usado nesse contexto, aquilo que é falado. Então aquilo, a palavra que é personificada, sustenta todas as coisas pelo aquilo que ele fala. Aleluia! E assim foi o ministério. Deus é bom, aleluia! E assim até hoje, Cristo sustenta todas as coisas pelo aquilo que ele é e pelo aquilo que ele fala. Por isso ele é superior aos profetas. Por isso ele é superior aos profetas. Estou procurando o relógio aqui. Por isso ele é superior aos profetas. Mas vamos mais. Por que que Jesus é o profeta perfeito? Porque Jesus também é superior aos anjos. Aleluia. Porque ele também é superior aos anjos. Qual a função dos anjos? Os anjos tinham também uma função. Quando você olha para o povo de Israel, como que o povo de Israel via os anjos? Quem eram os anjos? Os anjos também eram mensageiros, também anunciavam a palavra de Deus. Exercia como uma forma de ser profeta. Também anunciavam a palavra de Deus. Eles eram mensageiros, eles eram protetores, eram defensores, eram ministradores, eram assessores, eram adoradores. Eles tinham a função de também comunicarem a palavra de Deus. Muitas vezes os anjos, o próprio nascimento de Jesus. Nós temos aí alguns anjos mencionados, o anjo Gabriel, o anjo Miguel. Eles anunciaram a chegada de Jesus. Aleluia! Eles anunciaram a chegada de João Batista. No Velho Testamento, os anjos protegiam o povo de Israel. Quando Davi queria ir para uma luta, quantas vezes anjos interveio e Davi teve vitória, o povo de Israel teve vitória porque os anjos interveio e desbaratou o exército inimigo e Davi deu vitória para o povo de Israel. Eles eram também protetores, assessores, ministradores. Mas aqui olha o versículo 4, diz que Cristo, o Filho, tendo se tornado tão superiores aos anjos, quando herdou o mais excelente nome do que eles. Cristo também é superior aos anjos. Por que Cristo é superior aos anjos? Porque os anjos, irmãos, eles foram criados por Deus. Mas Cristo foi gerado por Deus. Aí qual a diferença? Os anjos é uma criatura de Deus. Mas o Filho, ele vai dizer, olha, o Filho é superior aos anjos, porque o Filho foi gerado por Deus, foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Por isso Cristo é superior aos anjos. Se os anjos são mensageiros, são aqueles que Deus usa para trazer a sua palavra, Cristo é muito maior do que os anjos. No versículo 14, Hebreus 14, ele vai dizer assim, olha, ele vai dizer que os anjos são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que irão herdar a salvação. Ele faz uma pergunta: os anjos são espíritos ministradores, nós vimos aqui, mas que mais são os anjos, Hebreus 1,6 ele diz aí no versículo 6, olha, e novamente ao introduzir o primogênito do mundo diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Os anjos são adoradores, são ministradores, são adoradores. No versículo 7 ele diz assim, olha, ainda quanto aos anjos diz,
que Deus é o Criador, que cria também os anjos. Nós temos aí em Hebreus 1:5 ainda, ele dizendo aí, olha, ele dizendo, falando sobre os anjos também. Então nós temos vários textos falando sobre isso. No 7, no 14, no 6, mas Cristo é superior aos anjos. Olha o que diz Hebreus 1:4. Ele diz que Cristo é superior aos anjos, porque ele tem um nome mais excelente do que os anjos. O que mais ele é? Ele, no versículo 5, ele diz aí, olha, pois como os anjos jamais, tu és meu filho, eu hoje te direi. Para qual anjo que Deus disse isso? Para qual anjo? Ele faz a pergunta. Para qual anjo Deus disse, tu és meu filho? Deus nunca disse isso para nenhum anjo, tu és meu filho. Só para Cristo. Para qual anjo Deus disse assim, olha, eu hoje te gerei? Para nenhum anjo, só para Cristo. Para quem Deus diz assim, outra vez ele diz, e eu serei seu pai e você será meu filho? Para qual anjo sabe que Deus disse isso? Para ninguém, para nenhum anjo. Para nenhum anjo. Para nenhum anjo Deus disse que tu és meu filho, mas para Jesus ele disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Está citando. Em Hebreus 1:5 também ele continua dizendo sobre isso. No versículo 13 ele diz, olha, no versículo 13 ele diz, ora, o qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Deus disse isso para Jesus, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos. Aleluia! Quando foi dito isso lá no Velho Testamento, ele estava apontando para Cristo, para o Filho. Por isso, irmãos, Jesus é superior aos anjos. Ele é superior aos profetas. Ele é superior aos anjos. Cristo é superior. Jesus é superior aos profetas, é superior aos anjos. São mensageiros. Tanto os profetas como os anjos, eles tinham um respeito muito grande para o povo de Israel. Quando se falava para Israel dos profetas, quando se falava para Israel dos anjos, tem até uma música cantada, né? Tem anjo aqui, tem anjo lá, tem uma música aí, né? Fala do anjo. Então os anjos são ministradores, são ajudadores, eles gozam de muito respeito, não só pelo povo do Velho Testamento, mas pela igreja. Mas os anjos são criados. Cristo é o Filho maior. Ele é maior do que os anjos. Nós adoramos a Cristo, nós não adoramos anjos. Porque Cristo também é maior do que os anjos. No final, está no capítulo 3, aí vai mexer com um personagem forte, forte, vai mexer com um personagem forte. Lá no capítulo 3, Cristo é maior do que Moisés. Cristo é superior a Moisés. Ele vai dizer aqui, olha, lá no capítulo 3, você está com a Bíblia aberta aí, ele vai dizer assim, olha, por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai diretamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Verso 2: o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Ele vai falar sobre Moisés. Ora, Moisés foi constituído sobre toda a casa de Deus. Mas ele vai dizer no versículo 3: Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa de aquele que a estabelecido. Cristo é maior que Moisés. Mas quem era Moisés para o povo de Israel? Moisés era servo fiel na casa de
fala de Moisés ao povo de Israel, quem que é Moisés? Moisés foi o libertador do povo de Israel, irmãos. Moisés foi aquele que Deus havia escolhido. Falado, Deus falou certa feita, falou para Miriam e Arão, que eram irmãos de Moisés, falou: olha, eles estavam se rebelando contra Moisés. Deus falou assim: olha, se os profetas têm sonho, né, eu falo com eles em sonho, mas com meu servo Moisés, eu falo assim, face a face. Aleluia. Eu face a face, eu falo com Moisés face a face. E Moisés foi aquele que Deus usou para libertar o povo lá do Egito, da escravidão do Egito. Moisés, irmãos, ele tinha tanto respeito, que ele escreveu 5 livros, 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Êxodo, Números e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros, conhecido o Pentateuco, para nós, conhecido para Israel como Torá, mas ele escreveu, ele era muito reconhecido no meio do povo de Israel, e ainda é. Mas ele era servo na casa de Deus, no grego doulos. Ele era servo, ele era aquele que fazia a vontade de Deus. Ele era como escravo, aquele que cuidava das coisas ele era um servo fiel que cuidou das coisas de Deus. Esse era Moisés. Ele foi aquele que conduziu Israel durante tantos anos, ali ao redor do Monte Sinai, ensinou todas as coisas, conduziu o povo, além de libertador, ensinou os primeiros passos do povo, como o povo deveria se comportar diante de Deus, como o povo deveria se relacionar diante de Deus. Assim era Moisés, servo na casa de Deus. Mas olha o que o autor aos Hebreus diz: Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória, porque Moisés maior. Cristo é superior a Moisés, porque Cristo é digno de toda glória. Cristo é digno de toda glória. Moisés é apenas o servo, e nós sabemos que nós somos apenas servos inúteis. Ainda não conseguimos fazer completamente a vontade de Deus. Então não há homem, não há ninguém maior do que Cristo, irmãos. E é isso que o autor aos Hebreus está dizendo aqui, que Cristo é digno de maior glória, Cristo é digno de maior honra. Ele disse, ele usa ele diz: olha, por quê? Porque Moisés era servo na casa, né? Ou seja, quanto maior honra do que a casa tem aquele que estabeleceu. Quem estabeleceu a casa? Foi Deus que estabeleceu a casa. E Ele deu esta casa a seu Filho Jesus Cristo, que é o seu herdeiro legítimo, o seu primogênito, o seu Filho unigênito, o seu Filho primogênito. Ele deu esta casa a seu Filho Jesus Cristo. Aí hoje é a igreja, irmãos. É a Cristo que Deus deu a sua igreja. Nós somos apenas corpo, mas Cristo é o cabeça da igreja. Por isso Ele é digno de glória. Por isso Cristo é digno de honra. Muito maior. Por isso Ele é o profeta perfeito. Para finalizar, eu quero citar a conclusão de Romanos 10:4. Amém? Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Citando aqui Paulo, Romanos 10:4. Ainda citando Paulo em Romanos 11:36, diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória